Fala galera, beleza? Esse é mais um Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós continuamos a ler a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, de 15 a 18. Um lindo trecho das Escrituras que nos ensina princípios espirituais extraordinários. Gálatas 2, de 15 a 18. A Bíblia diz o seguinte, eu estou lendo na versão A Mensagem, que é uma Bíblia de fácil entendimento, tá? Numa linguagem contemporânea. A Bíblia diz o seguinte, Gálatas 2,15, a verdade é a seguinte, nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Cristo Jesus. Como sabemos disso? Nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio. Cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas, vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação leviana! Se eu tentasse ser justo praticando bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Estaria agindo como um charlatão. Esse é um lindo texto das Escrituras, onde Paulo mostra aqui que nenhuma religião é superior à outra. Ele mostra aqui que o judaísmo não é melhor do que nenhuma religião, que o cristianismo é muito mais do que uma religião. Na verdade, ser cristão é confiar numa pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele está falando a judeus que se converteram ao cristianismo e que achavam que o cristianismo era uma continuação do judaísmo, um judaísmo superior, um judaísmo elevado, e ali eles confiavam nas suas ritualísticas, nas suas tradições religiosas, na sua religiosidade, colocavam o coração nas coisas externas e não naquilo que é interno, aquilo que Deus havia construído dentro do coração. E Paulo está falando, nenhuma religião é superior à outra. O que importa, na verdade, não é a religião, é a pessoa de Jesus Cristo, é onde está centrada a sua fé. E para que nós pudéssemos ser justificados por Deus, ou sermos declarados justos diante de Deus, nós temos que entender que tudo isso é alcançado através da fé. A fé numa pessoa, não é a fé na igreja tal, na placa da denominação tal, na religião tal, numa herança religiosa que recebemos dos pais para os filhos. Não, a nossa justificação, ou seja, só somos agradáveis diante de Deus, só somos aceitáveis diante de Deus, só somos justificados diante de Deus se colocarmos o nosso coração e a nossa fé numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador que um ser humano pode ter. A sua fé não pode estar baseada nas suas obras, nas suas benfeitorias, na sua religiosidade, o quanto você vai na igreja, o quanto você faz coisas para Deus ou deixa de fazer, o quanto você é misericordioso com as pessoas de fora. Não é isso. Isso tudo é maravilhoso, é uma expressão do seu amor, da sua gratidão a Deus, do seu coração a Deus, mas não é isso que faz a diferença quanto à salvação. Não é isso que agrada o coração de Deus. Para agradar a Deus é necessário fé. Fé na pessoa de Jesus Cristo. E obediência àquele que você declarou no seu coração como o Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho se resume nesses dois princípios, fé e obediência. É como um passarinho com duas asas. Se eu arrancar uma das asas, o passarinho não consegue voar. Assim é o cristão. Ele não consegue ser verdadeiramente cristão, ele não consegue alcançar patamares mais altos, lugares mais altos em Deus, nível maior, elevado de espiritualidade, de crescimento, desenvolvimento da sua fé, da sua cristandade, se ele não tiver fé, confiança, não numa religiosidade, mas na pessoa de Jesus, na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, na ressurreição dentre os mortos
e na sua obediência aos princípios, aos mandamentos, a todos os princípios espirituais declarados na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, a todos aqueles ensinamentos, doutrinas, as práticas da fé cristã, colocando sempre a confiança na pessoa de Jesus e não no esforço humano. Ele fala aqui, eu não posso agradar a Deus no meu esforço humano. É óbvio que na vida espiritual, na vida cristã, eu preciso lutar. Existe uma batalha travada dentro do meu coração, dentro da minha vida, entre a natureza corrompida que quer me derrubar, quer me afastar de Deus, que quer me destruir espiritualmente, e a natureza divina, que é a vida espiritual, é o Espírito Santo que opera dentro do meu espírito, trazendo a vida de Deus a mim. É óbvio que é necessário uma luta constante, uma batalha travada todos os dias no nosso coração. Mas para agradar a Deus não é por esforço humano, não é com base em obras, em regras, em religiosidade exterior, não. A verdadeira espiritualidade, nós temos ensinado sobre isso, ela brota de dentro para fora, naquilo que você constrói, através de uma vida de fé e de obediência a Deus. Entendendo que nós não somos perfeitos. Agora também precisamos entender isso bem, não somos perfeitos, quem é perfeito é Jesus. E dentro das nossas imperfeições, nós não podemos nos acomodar a essas imperfeições, essas áreas mal resolvidas dentro da nossa vida, não. Temos que buscar a perfeição que é Cristo. Não é uma pessoa, não é um líder religioso, não é alguém que é um exemplo e modelo para nós, não. O exemplo e modelo para nós, a nossa referência, o homem perfeito é Jesus Cristo. Ele é a medida da estatura do varão perfeito. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo. Cristão é ser pequenos cristos, ou seja, pequenos representantes de Cristo nessa terra, aqueles que vão estabelecer o reino de Deus, entendendo que nós não somos perfeitos, mas somos justificados por Deus através da fé no perfeito que é Jesus Cristo. E é óbvio, como Paulo fala aqui, que não é porque nós não somos perfeitos que nós temos que nos acomodar na nossa imperfeição, no nosso pecado, não. Paulo fala aqui e ensina que Cristo não é conivente com o pecado. Ou seja, todo cristão verdadeiro, genuíno, autêntico, ele precisa lutar contra o pecado, vencer o pecado, não aceitar o pecado como algo normal na sua vida. A imperfeição na nossa vida precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo arrependimento contínuo, por uma vida de busca, de crescimento, de desenvolvimento, de abandono do pecado, das áreas mal resolvidas, da alma sarada, curada e liberta pelo poder de Deus. E a minha oração é essa, que nós possamos entender que não é a religião que faz a diferença, mas sim a pessoa de Jesus Cristo em nós, que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a minha fé, se eu quiser realmente agradar a Deus, eu preciso acreditar nele, colocar a minha fé nele e obedecê-lo. E entender que mesmo não sendo perfeito, Jesus é perfeito. As minhas imperfeições são supridas com a perfeição de Jesus. Mas eu preciso tratar com seriedade o pecado na minha vida. Eu preciso amar o pecador e odiar o pecado. Eu preciso tratar, a maneira como eu lido com o pecado na minha vida me faz esclarecer ou entender se eu sou verdadeiramente um cristão. O verdadeiro cristão, ele odeia o pecado, ele trata o pecado com seriedade, como Deus assim o faz, porque Cristo não é conivente com o pecado. Pelo contrário, ele está aqui para nos libertar da escravidão do pecado, do império das trevas, das brechas que foram abertas, que precisam ser tapadas pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, um bom dia, a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Um bom dia na presença do Senhor.